Pode ir. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamahaṁ vande Shri Gurun Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhirayet Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundala Gokule Bhajamanam Yashodabhyalukaladhavamanam Paramristayatyam Tato Druktagopya Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 2. Shri Bhagavan Uvacha Sannyasa Karma Yogascha Nishreyasa Karavubhau Tayostu Karma Sannyasat Karma Yogo Vishishyate. Shri Bhagavan disse: tanto a renúncia aos deveres prescritos, karma sannyasa, quanto a ação desinteressada, niskama karma yoga, são auspiciosas, mas a última é, sem dúvida, superior. Bhavanuvada. Adorar o Senhor através de desinteressadamente oferecer os frutos do próprio dever prescrito a Ele é superior à renúncia ao dever prescrito. Até mesmo o Gyani executa o Niskama Karma Yoga. Não há defeito nisso. Na verdade, Até mesmo se um Gyani executa se um Gyani executa o Niskama Karma Yoga, não há defeito nisso. Na verdade, esta execução purifica ainda mais o coração, e então lhe estabelece ainda mais no conhecimento. Alguém pode perguntar, se um karma sannyasi, alguém que renunciou ao seu dever prescrito, experimenta algum distúrbio em seu coração devido a desejos mundanos, está ele proibido de executar alguma ação, karma, para abrandar isso? Shri Bhagavan responde que para um karma sannyasi, tal perturbação interior é um obstáculo no cultivo do conhecimento transcendental. Alguém que aceita os mesmos objetos dos sentidos que anteriormente abandonou se torna um vantasi, alguém que come o seu próprio vômito. Prakrashika Vritti. Em resposta à pergunta de Arjuna, Shri Bhagavan
está dizendo que tanto a renúncia aos deveres prescritos, Jnana Yoga, quanto a ação desinteressada, onde se oferece os frutos a Bhagavan, Niskama Karma Yoga, são auspiciosas. Porém, o Niskama Karma Yoga é superior ao Karma Sannyasi, ou Jnana Yoga, porque o Niskama Karma Yoga existe menos possibilidade de uma queda. Se uma pessoa que já tem abandonado seu dever prescrito desenvolve um desejo pela gratificação dos sentidos e cai, ele é chamado de vantashi. O Srimad Bhagavatam 7, 15 e 36 também confirma isto. Se uma pessoa renuncia o sannyasa ashrama, o que é a perfeição da religião, desenvolvimento econômico e gratificação dos sentidos, e novamente entra na vida familiar, ele é chamado de vantash, uma pessoa sem vergonha que come seu próprio vômito. O Srimad Bhagavatam também diz que alguém pode criticar um jnani mal comportado, mas não se deve condenar um devoto unidirecionado, mesmo se a sua conduta é extremamente baixa. Isto também é confirmado no Gita 9.30. Até mesmo se um homem de caráter abominável está engajado no serviço devocional unidirecionado a mim, ainda assim ele deve ser considerado um santo, porque está corretamente situado em Bhakti. Deve ser claramente compreendido que Karma Kanda não é o mesmo que Karma Yoga. As ações prescritas nas escrituras são chamadas de karma. Quando a entidade viva engaja em tal ação, considerando a si mesmo como o executor da ação e o desfrutador de seus frutos, isto é chamado de Karma Kanda. Até mesmo se as atividades piedosas prescritas nos Vedas são executadas desta maneira, elas prendem a pessoa ao mundo material. Karma Kanda não leva ninguém à união, yoga, com Bhagavan, e por esta razão ela é condenada em todas as escrituras. É apenas por oferecer os frutos das próprias ações da forma desinteressada a Bhagavan que o yoga com ele pode ser estabelecido. Isto é chamado de Niskama Karma Yoga. Isto pode ser referido como sendo o começo do Bhagavad Dharma. Isto também pode ser chamado de porta de entrada para Bhakti. Em outras palavras, uma conexão indireta com Bhagavan é estabelecida pela prática de Niskama Karma Yoga. Portanto, no Gita 2.48 é dito: Ó Dhananjaya, com o humor devocional, abandone o apego pelos resultados de seu trabalho e execute seus deveres prescritos, sendo equilibrado no sucesso e no fracasso. Tal equanimidade é chamada de yoga. Ficou claro aí? Ou não entenderam nada? Entendi. Giovanni, entendeu também? Não, tranquilo, problema. Tranquilo? Não, entendi. Tem certeza? Falou várias coisas aqui, vocês estão falando que entenderam tranquilo. Eu duvido, hein? Vários pontos filosóficos aqui complicados. Então, qual que é o melhor aqui, falou? Niskama Karma Yoga. Por quê? Porque no Karma Sannyasa, a pessoa ela tava prestando um tipo de serviço e ela abandona, ela retorna
a viver no mundo normal, no mundo familiar, por exemplo. Ele prestava, tipo, ele vivia em família, ele virou sannyasa, depois ele retorna. Mas não é todos que fazem isso. Falou aqui, ó. Tanto a renúncia, carro sannyasa, são auspiciosas. Isso aí que você falou é auspicioso ou não? Ah, O abandonar e voltar, não. Mas pois é. enquanto ele praticava antes de abandonar e voltar, talvez sim, talvez fosse auspicioso. Não, por isso que falou aqui que está falando que Niskama Karma Yoga é melhor porque é mais difícil da pessoa voltar para os desejos mundanos. Porque se ela renuncia e depois volta, não foi auspicioso em nada, foi vantagem. Ela é chamada de vantase, aquela que come o próprio vômito. Ou seja, torce inauspiciosidade. Porque isso é mais fácil de acontecer, alguém que não está com o coração puro, quando ela faz karma sannyas, por esse motivo é recomendado aqui, está falando que é melhor a última, niskama karma. Que a pessoa purifica o coração através do trabalho desinteressado. Por esse motivo, mas não é todo o karma sannyas. Se a pessoa está preparada para a renúncia, então está tudo bem. Então aquilo é auspicioso. Mas se não está, que tem o maior perigo, então é melhor niskama karma yoga. Mas, Prabhu, a questão dele virar, se tornar esse Vantasi, é só o fato dele abandonar a renúncia? Então, se ele tiver o desejo, já é um problema. Mesmo sendo renunciado? Para que adianta ser renunciado se ele tem o desejo? Significa, por esse motivo é que está falando que é melhor no escama karma. Porque se a pessoa tem o desejo no estágio inicial espiritual e ela faz isso, karma sannyasa, então automaticamente ela vai comer o próprio vômito. Significa que ela vai comer o que ela aparentemente já vomitou. Mas se a pessoa ela já chegou no estágio de karma sannyasa, não, na teoria ela não estaria mais evoluída do que quem está praticando Niskama Karma Yoga? Não. Se você depende do que você chama de karma sannyasa. A palavra sannyasa é uma coisa. A pessoa ser real, ser verdadeiramente sannyasa é outra. Sim, mas Alguém pode ver alguém com danda, tilaka, a pessoa vai falar, ele é sannyasa. Mas se é ou não é, depende de outras coisas. Então, se a pessoa renunciou, karma sannyasa, mas tem desejos dentro do material, então ela não é sannyasa, nem karma sannyasa. Ela, na verdade, ela não renunciou ao karma. Porque ela tem desejo de fazer aquilo. Então, não é que ela... Isso é explicado no Srimad Bhagavatam, que a felicidade encontrada no desapego ou até no Brahma impessoal, ela é maior do que a encontrada no desfruto dos sentidos. Então, alguém que realmente renunciou aos objetos sentidos, vai ser mais raro ela voltar para o desfrute dos sentidos, principalmente se ela está praticando Bhakti. Vai ser muito raro isso acontecer. Mas se ela renunciou aparentemente, mas dentro dela ela tem, no mais íntimo dela ela tem o desejo, karma sannyas, na verdade ela não renunciou nada. Ela aparentemente renunciou, às vezes para ganhar fama ou viver, ganhar dinheiro fácil. E aí depois de um tempo ela volta para aquilo.
e ela se torna vantagem, ou seja, come o próprio vômito. Porque alguém que realmente renunciou e pratica bhakti, muito raro dela voltar. O Gurudeva falava que os sannyas discípulos de Swami Prabhupada, na verdade, eles nunca foram sannyas. O Gurudeva falava que era por esse motivo que Swami Prabhupada nunca deu real nome de sannyas para eles. O nome de sannyas são 108 nomes, e Swami Prabhupada não dava o nome de sannyas. O nome que ele dava era o mesmo nome e adicionava Nanda. Era o mesmo nome e adicionava alguma coisa depois Maharaj. Ele não dava os nomes de sannyas. Rishikesh Maharaj, Padmanabha Maharaj, Bhakti Pragyana, Bhakti Vedanta. Ele não dava esses nomes. Porque sabia que eles não eram real sannyas. Então uma coisa é a pessoa que no íntimo dela, ela deseja servir e no mais íntimo ela tem desejo de servir e renunciou. Essa vai ser muito difícil de virar vantagem. A outra, ela tem o desejo e renuncia apenas artificialmente. Então ela depois vira vantagem, ou seja, come uma coisa que ela já vomitou, ela come o vômito. Por isso você está falando aqui é melhor a ação desinteressada. Não é na nossa linha. É para quem vai no caminho gradual. Na nossa linha a gente rejeita esses dois. Isso é para quem está no caminho gradual de levar um na escada, que é mais árduo, mais doloroso. Não é aconselhado nessa era de Kali. Não sei se foi isso mais ou menos. Eu entendi que você quis falar alguém que pelo, pelo que eu entendi, você perguntou alguém que renunciou, mas depois surgiu o desejo, foi isso? Não, Prabhu, por exemplo, uma pessoa que tem pouco conhecimento começou a praticar Niskama Karma. Aí ele passa um tempo, depois ele resolve renunciar e vira Karma Sannyas. Aí depois ele larga e renuncia e vira esse Vantasi. Era isso, como se fosse uma linha, como se fosse um Não, caminho. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. não, aqui o caminho está descrito o oposto. Aqui está falando de karma, dos karmas sannyas, está falando que os dois são bons. Mas está falando que o Niskama Karma é melhor, porque o primeiro vai ser mais difícil, sem o coração estar puro, dela ser purificada. Vai ser mais fácil no Niskama Karma. Então, se a pessoa não praticou, está falando aqui o oposto. Se a pessoa não praticou Niskama Karma e tenta Karma Sannyas, então vai ser muito difícil. Ela provavelmente vai ter os desejos e vai virar vantagem. Então é melhor Niskama Karma. Então não é uma Depois, sequência. depois que purificar o coração com Niskama Karma, ela alcança Jnana. Alcançando o Jnana, ela fica totalmente desapegada de qualquer objeto científico. Por esse motivo é aconselhado Niskama Karma. Aí vai nesse estágio de Jnana, vai ser muito, que pode ser chamado de Karma Sannyas, que ela vai ter rejeitado o Karma Sannyas, o Karma, vai ser muito mais difícil dela voltar. Tem possibilidade, se ela não for Bhakta, sempre tem. Mas vai ser muito mais difícil do que ela renunciar a isso anterior ao Niskama Karma. Se ela não praticar o Niskama Karma antes, entendeu? Tá? É que eu estava pensando que o Niskama Karma Yoga seria, por exemplo, como se fosse um dos passos, e o próximo e mais evoluído seria o Karma Sannyasa. Mas agora eu Não, entendi não. já. Aqui tá falando do Karma Sannyasa no sentido mais inferior da coisa. Porque depois no Niskama Karma Yoga a pessoa vira Jnani, aí ela pode ser real sannyasa. Mas aqui está falando aquele karma sannyas que não purificou o coração, está dando ênfase para isso no comentário. Aquele que ainda não purificou o coração completamente tem chance de se tornar vantaço. Por isso Krishna está falando que Niskama Karma é melhor. Que a maioria está nesse nível. Então ele está dando isso porque de caminho gradual. Ele não é Entendi. aconselhável renunciar, igual você vê Gurudeva. Às vezes, Swami Prabhupada deu o sannyas para dar oportunidade para espalhar a missão dele, que era a missão dele, né?
A maioria dos acharas, é raro eles darem sannyasi e roupa açafrão para outros. Por quê? Porque por causa disso aqui. Que a chance depois da pessoa voltar é grande. Por isso que a gente não aconselha muita gente a aceitar roupa açafrão ou brahmachari, vanaprastha ou sannyasi. Por quê? Porque depois, dependendo, a maioria, se não tiver preparado, depois ela vai voltar para o desfrute de sentido, vai comer o próprio vômito. Então não vai adiantar nada. Então o melhor é continuar as atividades na linha de baixo, continuar na vida familiar, fazendo o trabalho desinteressado, não vai ser chamado de Niskama Karma, porque a pessoa vai estar dando ênfase para Bhakti. Mas vai estar misturado um pouco com Niskama Karma, se ela for desapegada, isso é o melhor fazer. Aí gradualmente vai purificando o coração. Você vê que até em Jnana, por isso que fala que os dois processos é um só, Niskama Karma e Jnana, porque Niskama Karma leva também a Jnana Yoga, ao conhecimento transcendental. Depois que a pessoa purificou o coração, aí sim ela pode receber real sannyasa e parar com o karma. Mas aqui nos comentários está dando esse alerta para aqueles que ainda não têm o coração puro para praticar esse karma sannyasa, para parar com as atividades e simplesmente renunciar às atividades materiais para praticar a vida espiritual. É raro disso acontecer. Por esse motivo, Krishna falou: apesar dos dois serem auspiciosos, a última é superior. Simplesmente por esse motivo. As duas são auspiciosas. Se alguém chega no estágio de Jnana, compreende que não é o corpo e quer receber ordem renunciar às atividades materiais, é auspicioso. E se alguém pratica Niskama Karma Yoga sem desejo pelo fruto, também é auspicioso. Mas por que Krishna falou que Niskama Karma Yoga é superior? Porque é mais a chance da pessoa voltar para o desfrute é menor. Porque ela purifica o coração através de Niskama. Enquanto no outro, se ela não tiver o coração purificado, igual falou, tal perturbação interior para um karma sannyasa vai ser um obstáculo no cultivo de conhecimento transcendental. A pessoa aparentemente vai estar naquilo, mas dentro dela vai ter o desejo. Aquele desejo vai ser um obstáculo para ela purificar o coração. Como que ela vai fazer? Se ela já é sannyasa, mas está com desejo de desfrute mundano, como que ela vai fazer? Você vê, é aí que surge muitos falsos sannyasas e até pedófilos. É aí que surge. Você vê na igreja e na nossa também. Por esse motivo. A pessoa tem o desejo, mas já recebeu o sannyasa e não quer largar a posição. Aí ela quer fazer essas atividades sem ninguém saber. É aí que surge. Por esse motivo, falou, tal perturbação interior é um obstáculo no cultivo. Vai ser um obstáculo para a pessoa desenvolver qualquer progresso espiritual. Por esse motivo, Krishna está falando que o Niskama Karma é melhor do que o outro. Mas esse é o caminho gradual, não é o que a gente segue. Pergunta aí, né? Não entendi. É bom ressaltar aqui, ó, que a gente não toma o Gita
A gente toma a essência do Gita, igual falou na introdução. Porque alguém que se lê separado esse verso, refletir isso separado, a pessoa vai, então é melhor fazer Niskama, Karma Yoga. Ela não vai praticar Bhakti, ela não vai ser Vaishnava. Ela vai ser Karma Yogi. Ela vai ter que ir para outra linha devocional, não tem que Swami Prabhupada, nada disso. E nem ela vai conseguir misericórdia de qualquer Vaishnava. Por isso que falou, a introdução é importante, não pode pegar um verso separado. Porque o Bhakti te extrai a essência do Gita. A essência do Gita é Bhakti, não é Niskama Karma. Aqui está falando para aqueles que vão no caminho gradual, não está falando para os Bhaktas. Isso é bom saber. A gente não pode pegar esse verso que está falando para um determinado tipo de pessoa e trazer para a gente. Ou pelo menos para alguém que quer praticar Bhakti e entrar no Gaudiya Vaishnavismo. E se alguém fizer isso, não vai ser nenhum nem outro. Isso aqui é para aqueles que estão no caminho gradual de purificação, que não tem fé em Bhakti, nem nos Vaishnavas. Para eles é aconselhado isso aqui, não é para quem está querendo praticar Bhakti, não. Verso 3. Prabhu, Hum. boa noite a todos. A minha dúvida agora é se... Porque no Bhakta, o Bhakta, ele só pensa em dar prazer ao Senhor Krishna. O Niskam, o Karma Yogi, eles não chega até não tem esse sentimento de dar prazer a Krishna, é só renunciar os frutos das suas ações, simplesmente não se apegando e tendo aquela atitude de não sofrer na tristeza, nem se alegrar com os ganhos. É isso, e ele entrega o fruto para Cristo. Por isso que falou aqui, ele faz adoração de maneira indireta. Tem alguma Bhakti, mas é coberto por karma, entendeu? É de maneira, uma conexão indireta com o Bhagavan. Não é direta, é indireta. Que é através da ação, não pela devoção. Entendeu? Ou não? Não, acho que sim. E o que os Bhaktas puros fazem também é ação, mas com devoção. É isso? Não, é diferente uma ação material para uma ação relacionada com Bhakti. O Bhakti ele dá prazer a Krishna, principalmente cantando o nome e escutando as glórias dele, servindo a deidade, pegando a poeira dos locais sagrados. Principalmente isso. O Karma Sannyasa, o Niskama Sannyasa não. Niskama Karma Yogi não. Não canta Ele não faz música. nada disso. Ele não faz nada disso. Entendeu? Ele não canta o santo nome, não glorifica Cristo. Ele faz ação material para os outros. No mundo material. É bem diferente. Eu entendi. Então, o tipo de ação também é diferente. Mas no Niskama Karma Yogi, ele oferece o fruto para Deus, ou seja, tem alguma devoção, de maneira indireta. Mas essa devoção é coberta pela ação, karma, desinteressada. Então não pode ser chamado de Bhakti direta, nem de Bhakti, pura Bhakti, não. Não difere nisso. Enquanto que um praticante de Bhakti, o foco dele é Bhakti. Mesmo que tenha ele tem que fazer Varnashram Dharma que está conectado indiretamente com Bhakti, ele vai ser chamado de Bhakta. Porque o foco dele é Bhakti. É agir diretamente para o prazer de Krishna. Servindo o mestre espiritual, Vaishnava, cantando o santo nome, escutando as escrituras, servindo a deidade,
pegando a poeira dos pés de lótus Vaishnavas, dos locais sagrados. Então ele é Bhakta. O foco dele é aquilo. No Niskama Karma Yoga, não. O foco dele é a atividade em si. Então ele não pode ser chamado de Bhakta, é chamado de Karma Yoga. São dois caminhos bem diferentes, entendeu? Sim? Não? Sim, Ficou claro agora? para mim sim. Vamos lá, 3. Gyeya sanitya sannyasi jonadvesti nakankhati nidvandvo hi mahabaho sukham bandhat pramuchate. Ó Arjuna de braços poderosos, aquele que não tem aversão e nem deseja nada é digno de ser conhecido como sannyasi, devido ao fato de estar livre da dualidade de aversão e apego. Ele se liberta facilmente do cativeiro do mundo material. Bhavanuvada. É possível alcançar a liberação que se obtém através de sannyasa, sem entrar nessa ordem de sannyasa. Com este propósito, Bhagavan está falando este verso, começando com Iná. Ó Arjuna de braços poderosos, deves compreender que o Nishkama Karma Yoga de coração puro é sempre um renunciante. O termo, ó aquele de braços poderosos, implica que alguém que é capaz de conquistar o domínio da liberação é certamente um grande herói. Aí, tá vendo? Ó, não é necessário, é possível alcançar a liberação que se obtém através de sannyasa, sem entrar na ordem de sannyasa. Por quê? Porque o Niskama Karma Yoga de coração puro sempre é sannyasa, o renunciante. Então, o Niskama Karma, ele deixa o coração puro. O resultado é que a pessoa se libera, não é no caminho espiritual para a maioria das pessoas, não é uma coisa pouca. É pouca para os Vaishnavas, ou até para quem está praticando de maneira séria. Mas para a maioria é muito raro de alcançar. Escama Karma Yoga purifica o coração, a pessoa se torna coração puro. Ou seja, ela fica liberada. Ela não alcança prema bhakti, mas ela se torna liberada. Uma alma liberada. Ela alcança conhecimento, depois jnana, se torna real renunciante. Akashika Vritti. Este verso estabelece por que adorar o Senhor por oferecer a Ele os frutos da própria ação de forma desinteressada é superior. Devido à pureza de seu coração, o Nishkama Karma Yoga é chamado de renunciante Niskana Karma Yogi. Yogi. É chamado de renunciante fixo. Apesar de que ele não tenha aceitado a roupa de sannyasi, ele permanece bem-aventurado e absorto no serviço a Bhagavan, por oferecer a si mesmo e todos os objetos dos sentidos aos pés de lótus de Bhagavan. Desapegado de desfruto sensorial e sem qualquer desejo pelo resultado de suas ações, ele permanece livre do apego e da inveja. Dessa maneira, ele é facilmente liberado do cativeiro do mundo material. Tal Niskama Karma Yoga, apesar de não ter aceitado roupa de sannyasi,
ele permanece desapegado, oferece desfruto sensorial sem qualquer desejo pelo resultado. Bem-aventurado e absorto no serviço indireto a Deus. Então, sannyas significa isso. Não é roupa de sannyas. Qualquer um pode usar roupa de sannyas. A real sannyas significa isso. Não precisa receber roupa de sannyas. Um niskama karma yoga, igual falou aqui, pode ser sannyas. Significa desapegado dos desfrutos sensoriais sem qualquer desejo pelo resultado. Equânime nas dualidades, sem apego, sem inveja, essas coisas. Aí ele facilmente se libera do que se torna uma alma liberada. Dúvida nisso? E por esse motivo foi aconselhado Niskama Karma nesses versos aqui. Os 6 primeiros capítulos, a essência falada por Krishna é Niskama Karma Yoga, por isso está falando aqui. Não é o que a gente segue, é os 6 primeiros capítulos. Para aqueles que estão no caminho indireto e que não têm fé em Bhakti. Na verdade, se a gente vê, se tem poucas pessoas qualificadas para Niskama Karma, a gente pode imaginar quão poucas vai ter realmente fé em Bhakti Yoga. E aí a gente vê por que em Bhakti o número é bem diminuto. Nas outras religiões o número é bem grande. Gaudiya Vaishnavismo é bem pequeno. E quanto mais o processo é mais elevado, o número vai diminuindo. Niskama Karma Yoga já é difícil de encontrar hoje em dia. O que falar de Bhakti Yoga? Então a coisa vai afunilando. Ainda assim, a missão dos nossos Vaishnavacharyas foram essa, Bhakti Yoga. Então, eu acredito que quem tem inclinação para o Gaudiya Vaishnavismo, pelo menos tem alguma fé nisso, né? Então, de acordo com essa fé, incrementando ela, pode vir a realmente praticar Bhakti um dia, receber a misericórdia de um real mestre espiritual, seguir a ordem. Verso 4. Sankhya Yogo Pritag Bala Pravadati Napandita Ekam api astita samyak Ubhayor vindate phalam. Apenas o ignorante diz que a renúncia à ação, Sankhya, e a adoração a Bhagavan, através de oferecer os frutos das próprias ações a ele de forma desinteressada, Niskama Karma Yoga, são diferentes. O sábio rejeita essas opiniões. Por seguir corretamente qualquer um desses caminhos, a pessoa alcança o resultado de ambos, na forma da liberação do cativeiro material. Bhavanuvada. Ó Arjuna, você perguntou qual desses dois é superior, mas essa não é uma pergunta inteligente. O sábio não vê diferença entre eles. Com este objetivo, Shri Bhagavan está falando este verso começando com Sankhya. Aqui, Sankhya, que significa estando fixo na plataforma do conhecimento,
indica um dos seus membros, sannyasa. Apenas crianças e tolos dizem que sannyasa é diferente de Niskama Karma Yoga. O sábio não pensa assim. Isso foi descrito no verso anterior. Então, por tomar refúgio em qualquer um dos dois, o resultado de ambos é alcançado. Prakashika Vritti. Quando o coração se torna purificado por executar o Niskama Karma Yoga apropriadamente, o conhecimento surge. E após isso, a pessoa eventualmente alcança a liberação. Isso também é o propósito fundamental de renunciar o dever prescrito, Karma Sannyasa. Desde que o resultado final de ambos os processos é a liberação, eles não são diferentes. Por seguir algum desses dois, o resultado de ambos é alcançado. Apesar de que, externamente, as diretrizes para desfrutar do mundo material de acordo com os princípios regulativos das Escrituras possam parecer serem diferentes das diretrizes que visam abandonar o mundo por um entendimento espiritual mais elevado, o sábio não vê diferença entre eles, já que o resultado de ambos os processos é o mesmo. Igual falou antes, ó, o Niskama Karma Yoga está conectado com Jnana, ou Sannyasa ou Sankhya Yoga. Porque os dois, um está conectado com o Niskama Karma, traz conhecimento transcendental para a pessoa. E se alguém pratica conhecimento transcendental, ele também vai purificar o coração. Então os dois, eles estão conectados entre si. Então, por isso que não tem diferença entre eles. Por isso que falou que Jnana Yoga e Niskama Karma Yoga é um só. Fala que Jnana Yoga faz parte do Niskama Karma Yoga. Os dois levam à renúncia, sannyasa. Verso 5. Jat sankhyayi prapyate sthanam tad yogairapi gamyate ekam sankhyan cha yogam chaya prasyati sapasyati. O resultado alcançado através da renúncia ou por meio do estudo analítico é também obtido através de Niskama Karma Yoga. Aqueles que conhecem a verdade e que compreendem que ambos concedem o mesmo resultado, vêm de verdade. Bhavanuvada. Esse verso, começando com Yat, esclarece o verso anterior. Sankhya significa renúncia e Yoga significa Niskama Karma Yoga. Oferecer os frutos das próprias ações ao Senhor de forma desinteressada. Aqui as palavras Sankhya e Yogar são plurais para enfatizar suas importâncias. No sânscrito, o plural é usado para demonstrar respeito e honra. Quem vê com olhos de sabedoria que os processos são essencialmente idênticos, mesmo sendo métodos diferentes, vê corretamente. Seis. Sannyasa-stu mahabaho dunkham aptum ya yogata yoga yukto munir brahma nachirena dhigacchati. Ó Mahabaho, Arjuna, que possui braços poderosos, a prática da renúncia sem o Niskama Karma Yoga produz miséria, mas aquele que se dedica ao Niskama Karma Yoga
obtém o conhecimento transcendental e rapidamente alcança o estágio de transcendência. Bhavanuvada. A aceitação de karma sannyas, renúncia aos deveres prescritos por parte de um Gyani, antes que seu coração esteja completamente purificado, o leva à miséria. Oferecer os resultados das próprias atividades. Aí, Denis, tá vendo aquela pergunta lá? Por esse motivo. Porque se alguém aceita karma sannyas antes que seu coração esteja purificado, aquilo vai levar a se tornar vantagem à miséria. Por esse motivo, aquilo lá falou que é melhor Niskama Karma Yoga. Porque através do Niskama Karma Yoga, a purificação vai vir junto com o Niskama Karma Yoga. E aí aquele sannyas vai vir também. Agora, só de aceitar sannyas, não vai vir. Por aquele motivo lá. Oferecer os resultados das próprias atividades ao Senhor de forma desinteressada, por outro lado, traz felicidade. Em outras palavras, isso ajuda a obter a transcendência. Este cenário foi indicado anteriormente e é ainda mais clarificado neste verso, começando com sannyasa. O sannyasa se torna miserável quando o coração é perturbado por desejos materiais. Apenas o Niskama Karma Yoga outorga paz ao coração perturbado. A palavra Yogata significa na ausência do Niskama Karma Yoga. Ayogataha. Ayogataha significa na ausência do Niskama Karma Yoga. Então, a renúncia de alguém que não é qualificado para tomar sannyas se torna causa de miséria. O autor do Vartika Sutra diz: é visto que até mesmo os sannyasi têm mentes agitadas, são instáveis, causam incômodos a outros e gostam de brigar. Devido às suas longas associações com a energia ilusória, seus corações são impuros. Isso também é dito no Srimad Bhagavatam. Os tridanti sannyas que carecem de conhecimento e renúncia apropriados, que não controlam os 5 sentidos e a mente, perde ambos os mundos. Por isso, quando o Niskama Karma Yogi converte-se em um Jnana Yogi, ele rapidamente alcança a transcendência. Prakrashika Vritti. É melhor executar o Niskama Karma Yoga do que tomar sannyas antes que o coração esteja puro. Ficou claro aí agora? Agora clareou aquele lá. Mais ainda. Aquele primeiro lá. Dúvida aí? Pergunta? Não, Prabhu. Isso é que não é aconselhável a pessoa aceitar qualquer forma de renúncia antes que ela não esteja esgotada das coisas materiais. Ou seja, antes de ela não estar realmente decidida o que fazer da vida. Do contrário, a chance dela virar vantagem é muito grande. Ele falou aqui. Nesse caso, é melhor Niskama Karma Yoga. Se não virar vantagem, vai trazer só miséria. A gente vê, muita gente vai na onda e vira monge e tal, ganha roupa e tudo. Depois de 10 anos, aí quer voltar para o mundo. Aí perdeu aquilo. Aí muitas vezes tem muita coisa que fazer. Outras vezes aí quer enganar os outros para ganhar dinheiro, porque está sem dinheiro.
O Gurudev falava, os discípulos são preocupados, a maioria. Ganhou muito dinheiro e depois guardou no banco e aí casou com aquele dinheiro, usou para a família, com o dinheiro que foi acumulando, com o falso sannyasi, foi pôr no banco e depois casou e usou aquele dinheiro para fazer o que já queria, com aquele desejo material. Então o resultado foi o quê? Miséria. Por isso que a gente não aconselha. Eu vi Gurudev várias e várias vezes dando instrução para pessoas que queriam deixar, largar a faculdade ou largar trabalho para ir morar em Mathura ou viajar com ele ou aceitar a roupa safrão dele, e ele falava não. É melhor você acabar isso. Ou, ou às vezes ele falava, é melhor você continuar casado. Várias vezes ele falava isso. Por esse motivo aí. Tem muita gente que não fala isso pensando nela mesma. Ah, não, larga isso e vem me ajudar, pensando nela mesma. Tipo assim, vem me ajudar. Não pensando no bem espiritual do outro, que é o que ela devia fazer. Não pensando na coisa material dela. Eu quero ganhar coisa mundana e você vem me ajudar a isso. Você ainda vem me ajudar, ou seja, destrói a própria vida e a vida dos outros. A gente vê isso acontecendo direto. Mas Gurudev, com caráter exemplar, tem vários vídeos dele falando isso. Ele nunca falava isso. Eu já vi falando várias vezes para a menina que queria morar com ele, ia para Mathura, e falou, você está fazendo faculdade? Vai e termina primeiro. Você está fazendo colégio? Vai e termina. Sabe falar inglês? Se não, entra também na aula de inglês. Então você vê a diferença de um real guru, real renunciante, para os falsos gurus. Ele pensa no bem da alma do outro. Ele não vai instruir alguma coisa que vai ser ruim para outra pessoa, pensando em benefício material, de jeito nenhum. Então isso é o correto. É muito raro desses reais gurus aconselhar alguém realmente a largar, porque depois, dependendo da pessoa, sabe que vai voltar. O caso do Swami Prabhupada, ele deu oportunidade para aquelas pessoas fazerem algum seva. Sabia que se não fizesse aquele seva, elas iam ficar usando droga, hippie. Ele deu oportunidade. E aí quem tivesse qualificação depois mantinha. Mesmo ele sabia que muitos não iam ter. Ele deu oportunidade. E alguns, poucos, continuaram. E os outros pelo menos fizeram algum crédito nessa vida. E se ficasse usando droga, não ia fazer nenhum. Mas sem benefício pessoal. É diferente do outro. Então, por esse motivo, na Gaudiya Mata não existe tanto sannyas igual nas outras linhas védicas. Na Gaudiya Mata existe bem poucos. Ou até Brahmacharya existe poucos também. Ah, desculpa, licença, agora eu fiquei curiosa. Qual a diferença do Brahmacharya para o Sannyasa? A diferença é que o sannyasi tem a missão de pregar pelo mundo e, dependendo, ele também dá iniciação. E internamente não tem diferença nenhuma. Igual eu falo, até o Niskama Karma Yoga é sannyasa. O que falar de alguém que está praticando bhakti, que também é monge, então também vai ser sannyasa. Internamente a diferença é nenhuma. Externamente, o que vai contar é bhakti, né, a diferença. Quem tiver mais bhakti. Alguém casado, grihasta, pode ter mais bhakti que sannyasa. Mas externamente falando, o sannyasa tem a missão de pregar. Na moda, nos tempos antigos, ele ficava
andando, perambulando, de casa em casa, sobrevivendo de... Pegava um chapate, um pão de uma casa, um leite de outra, pregava, ia. Hoje em dia, eles pregam no templo, tem a missão de pregar. E Brahmacharya não tem essa missão de pregar e fica praticando sobre a guia do mestre espiritual. Externamente falando. Internamente é outra coisa. A gente dá mais ênfase para o interno. Tudo deve ser dado mais ênfase para o interno. Mas externamente é isso. A diferença é essa. Mais dúvida aí? Pode cantar? Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya
Jayo Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Ram Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Jiu ki Jai Shri Shri Radha Damodar Jiu ki Jai Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sata Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj ki Jai Shri Rupanu Guru Varga ki Jai Sadhu Goswami Prabhu ki Jai Namaste Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Jai. Jai Shri Arjuna ki Jai Shri Jai. Bhagavan Shri Krishna Chandra ki Jai Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj ki Jai Jai. Shri Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Jai. Shri Diwali Mahotsav ki Jai Jai. Jai Shri Kartik Mas Damodar Vrat ki Jai Jai. Shri Chaturmasya Vrat ki Jai Jai. Todos os glórias devotos reunidos ki Jai Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hari Bol. Hari Bol. Valeu, Hari Boa noite a Bol. todos. Boa noite, Prabhu.